seja bem-vindo ao canal. Vamos dar prosseguimento ao Apocalipse e Mistério. E hoje a temática, como vocês viram aí, é a meretriz e a besta, que está no capítulo 17 de Apocalipse. Sem demora, vamos lá para o nosso texto. Apocalipse 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. No versículo 2 nós temos o seguinte: com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. No versículo 3 nós temos aí o seguinte: então ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Prosseguindo, versículo 4, nós vamos ter o seguinte: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Apocalipse 17:4. Prosseguindo aí, nós temos aí no versículo 5: e na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Apocalipse 17:5. Nós temos aí no versículo 6: e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. O anjo me disse: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E aí nós temos aí uma imagem da besta vista por João. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai ser para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. E nós temos aí um detalhe importante. Como nós vimos aí, o João, ele escreveu o Apocalipse e ele relata isso, essa visão que ele teve, e que ele foi transportado, e um anjo também começou a explicar para ele. Só que mesmo com a explicação do anjo fica um pouco difícil para a gente poder compreender. Mas olha só o que está no versículo 9 e 10. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, e sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Está no versículo 9 e versículo 10. Mesmo com essa explicação, se você não tiver um conhecimento histórico e um conhecimento do Antigo Testamento, você ainda terá um pouco de dificuldade. Por exemplo, João viveu no 1º século, e o reino que estava dominando naquela época era o Império Romano. Então a gente tem que analisar o seguinte: está falando de reis, está falando de montes, né? Ele está dando uma explicação de que as cabeças são 7 montes e também são 7 reis, tá? Então, para que a gente possa entender melhor, eu vou apresentar um vídeo agora para vocês do sonho de Nabucodonosor. Por quê? A partir do sonho e da interpretação que Daniel deu, nós conseguimos identificar quem são esses reis, esses 5 que já caíram, tá? A gente já consegue, e ainda com conhecimento histórico e ainda com aquele conhecimento dado pela palavra de Deus,
dos reinos gentílicos que dominaram a Terra desde então. Então a gente consegue ter uma boa explicação, tá? Não é somente o anjo passou essa explicação para João, mas ele estava vivendo dentro desse contexto. Hoje poucas pessoas têm o prazer de aprender história, e com a história a gente consegue identificar quais são os grandes reis, né, os grandes impérios da humanidade que dominaram nesse período aí. Então vamos lá para o vídeo. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Pois bem, vocês viram aí o sonho de Nabucodonosor, que está no capítulo 2 de Daniel, e tanto é que ele ficou perturbado, Nabucodonosor ficou perturbado e precisou que trouxessem Daniel para poder fazer essa interpretação. E aí nós vemos aí, e eu vou apresentar também, vou fazer uma explicação do que essa estátua representa. E aí nós temos aí a estátua, então vocês veem aí, ela está girando aí, nós temos aí a cabeça de ouro, o peitoral de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Um detalhe importante, quando Daniel deu a interpretação a Nabucodonosor, falou o seguinte, que o Deus dos céus havia dado ao rei um sonho daquilo que iria acontecer, aquilo que vai acontecer no mundo. E aí já deu a explicação que praticamente nós conseguimos ainda fazer o comparativo de Daniel 2 e Daniel 7, porque Daniel também teve uma visão noturna com respeito a esses impérios gentílicos que dominariam a terra. Lembrando o seguinte, dentro do contexto bíblico, antes da Babilônia, que representa a cabeça de ouro e também representa o leão alado, como vocês veem aí, que a estátua é do sonho de Nabucodonosor do capítulo 2, e o leão do capítulo 7 das visões de Daniel, das visões noturnas de Daniel. Então ambos representam o Império Babilônico, a Babilônia. Só que antes da Babilônia subir ao poder, tivemos dois grandes impérios que dominaram na humanidade, o Império Egípcio e o Império Assírio. E depois veio a Babilônia. Então, quando Deus deu esse sonho para o rei, ele estava definindo todos os grandes impérios que dominariam a humanidade desde então. Então a gente consegue, de maneira cronológica, saber quem são esses impérios. Então, a cabeça de ouro, como vocês viram aí, representa o Império Babilônico. Depois nós temos o peitoral de prata, tá? Com os braços de prata também, representando a Média e a Pérsia. Tá? E na visão noturna de Daniel é o urso com 3 costelas na boca. Tá? Então aí Daniel ainda vivenciou esse império, tanto é que ele foi conselheiro de Dario. Então ele conseguiu vislumbrar isso, lembrando que a visão que Daniel teve foi bem perto do fim da vida. Tá? E em contrapartida, a interpretação que ele deu para o rei Nabucodonosor estava no início lá do domínio da Babilônia ainda, tá? E depois, nós, com conhecimentos históricos, nós sabemos que depois da Média e da Pérsia, quem dominou o mundo foi o Império Grego, tá? Representado aí pelo ventre de bronze
e pelo leopardo aí de 4 cabeças e 4 asas, tá? Isso representando a Grécia. E depois o grande império que dominou aí por um período bem longo foi o Império Romano, representado pelas pernas de ferro, tá? E na visão de Daniel era um animal estranho, que não há uma descrição de que animal era, mas eu peguei uma imagem aí representando esse animal estranho de que Daniel menciona no capítulo 7, tá? Você percebe o seguinte, que ele tem 10 chifres. Esses 10 chifres representam os 10 dedos da estátua. Lembrando que os pés de barro e ferro é uma continuidade do Império Romano, tá? Tanto que há ferro nos pés. E os 10 dedos representam os 10 chifres aí desse animal estranho, tá ok? Então a gente já consegue fazer uma associação, lembrando que também sobre a besta também é mencionada no capítulo 12 de Apocalipse, da qual eu também já fiz um vídeo aí no canal, tá? Dá uma olhadinha lá, tem uma explicaçãozinha a respeito da particularidade que tem essa besta. Ela representa, ela tem semelhanças com aquilo que é o dragão, com 7 cabeças, tá? Tem 10 chifres, tá? E tem patas de leão, patas de urso, boca de leão, tá? Então é algo que tem, quem leu o Daniel e leu o Apocalipse acaba encontrando bastante semelhança. Mas vamos prosseguir aí no texto, tá? Então vamos lá. A besta que era e já não é também o 8º rei, e é dos 7, e vai-se para a perdição. Então vamos parar um pouquinho e refletir. Então nós temos aí o Egito e a Síria antes da Babilônia. Nós temos aí Babilônia, Medo-Persa e Grécia, já são 5, tá ok? São 5 reis que já caíram, que foi o que nós vimos aí no texto anterior aí. Eu vou voltar um pouquinho aqui para que a gente possa retomar esse texto aí. Então aqui está a mente de quem que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram. Então a Síria, Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. 5 já caíram. Porque João está vivendo no período do Império Romano. Então 6 já caíram. Um existe. Esse que existe é o Império Romano. E outro ainda não é vindo. Tá? Então 5 caíram. O Império Romano é o 6º. E ainda um que não é vindo. E quando vier deve permanecer pouco tempo. Praticamente é o período da tribulação. Permanecerá pouco tempo. Então vamos voltar aqui no versículo. Então, só que lembre-se, está falando também que são 7 montes e 7 reis. E um detalhe, a meretriz, ela está assentada sobre 7 montes. Se analisarmos o seguinte, a cidade de Roma foi fundada sobre 7 montes, tá? Há muitas pensadores que dizem também que existem outras cidades que foram fundadas sobre 7 colinas, mas Roma é conhecido como a cidade das 7 colinas. Isso é algo que foi desde daquele período já era conhecido assim. Mas vamos analisar aí. Se a gente analisar a partir do sonho de Nabucodonosor, nós vamos ver que o império final será o Império Romano, e o Império do Anticristo que é uma extensão do Império Romano, o Império Romano reformado, digamos assim, onde a pedra, sem auxílio de mãos, que representa Cristo, irá atingir. E depois é o reino de Cristo que vai se estender por toda a terra. Tá? Então nós já sabemos. E o último grande império que dominará o mundo será o Império do Anticristo, que é uma extensão do Império Romano. Ou seja, o Império Romano irá voltar, quer seja reformado, quer seja como é o modelo antigo, mas ele irá voltar. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. E aí fala dos chifres, os 10 chifres são 10 reis. Aqui apontando também para os chifres lá do animal estranho de Daniel. E
e os 10 dedos da estátua também. Então os 10 dedos da estátua, os chifres do animal estranho e os chifres dessa besta que João está presenciando. Tá? Então os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam poder. Então eles não receberam poder ainda, mas receberão autoridade como reis por 1 hora. Então tem muita gente que tenta descobrir quem é o anticristo. É muito complicado porque ninguém sabe, ele não está no poder em nenhum país, em nenhuma localidade. Ele estará no poder antes de ele assumir, ele receberá o poder na última hora e depois os 10 irão dar essa autoridade à besta, tá? Olha só, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Ou seja, a besta faz parte desses 10 reis, é um deles. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E pensando dessa maneira fica mais fácil podermos interpretar, tá? Porque temos a explicação do anjo dado a João, só que a gente tem que entender o contexto do apóstolo João. Hoje nós estamos praticamente 2000 anos distante dessa revelação dada a João. E João está aproximadamente 600 anos distante de Daniel. Mas, como a palavra do Senhor sempre nos diz, Deus nunca fez nada sem antes informar aos seus profetas. Então ele deu a informação a Daniel a partir de uma visão, deu um sonho ao rei gentílico, da qual dependeu de Daniel para poder fazer a interpretação, e ele deu até o fim da história. Tá? Então nós sabemos que a estátua representa todos os impérios gentílicos que dominariam o mundo, e os pés da estátua representam o império do anticristo, com os 10 dedos lá representando esses 10 reis aí. Também na visão de Daniel, o animal estranho com os 10 chifres e o chifre pequeno que está nos capítulos posteriores de Daniel, também menciona que é a ascensão do anticristo. Tá ok? Vamos lá então aí para o versículo 14. No versículo 14 temos o seguinte: estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Tá ok? Então aqui o anticristo irá combater contra tudo que se chama Deus, tudo que é louvor a Deus, então combaterá contra o cordeiro. E os que estiverem com Cristo irá vencê-los. Vamos aí para o versículo 15. Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas. Tá? Então nós podemos entender aí que a besta estava, aliás, a meretriz aparece logo no início desse capítulo, assentada sobre muitas águas, e depois ela aparece sentada sobre 7 montes, tá? Então, o que subentende, né? E aí nós sabemos que se trata do Império Romano, tá? Que irá ressurgir no final da história, tá? Podemos entender a cidade pode ser Roma pelo fato de Roma estar fundada sobre 7 colinas, ou pode ser uma nova cidade sendo fundada sobre 7 colinas. Tá? Claro que se trata do Império Romano. Tá? E lembrando que o nome que aparece da grande meretriz é Babilônia, a mãe das prostituições. Lembrando que tudo aquilo, a Babilônia representa a falsa religião. É uma religião que veio desde lá do período de Nimrod, tá? Quando da Torre de Babel, as feitiçarias, tá? As coisas contrárias à palavra de Deus, a falsa doutrina, veio desde lá e passou por todos os grandes impérios. Por isso menciona Babilônia, a mãe das prostituições. Tá? Então, e nesse tempo nós vemos 7 montes, que também são 7 reis. Podemos entender, além da cidade de Roma, podemos entender também que são os 7 grandes impérios da humanidade. Esse grande, mesmo porque quando a pedra que cortada sem auxílio de mãos atinge os pés da estátua, ele se torna um grande monte
que ocupa toda a terra, um grande reino. Então a gente pode entender, subentender, tá? É um tipo de interpretação de que esses montes não representem a cidade de Roma em si, mas os grandes impérios que despontaram na humanidade e trazendo aí toda esse sistema idólatra, esse sistema pecaminoso e de feitiçaria, de magia, de doutrinas falsas durante toda a história da humanidade. Então pode-se entender isso porque a meretriz está sentada sobre muitas águas que representam povos, multidões, nações e línguas, e também está sentada sobre sobre 7 montes, que também são 7 reis. Esses 7 reis podem ser os reis desses grandes impérios aí, tá? Então não dá para fechar esse assunto mesmo, porque se trata de algo do futuro, mas o que é certo é que a palavra de Deus já nos dá indício de quem é esse grande império do fim dos tempos. Então dá indício de todos os impérios, e a partir dessa interpretação a gente já consegue discernir aí de onde virá o anticristo, tá ok? Mas temos ainda 2 versículos ainda. Nós temos aí o versículo 16, e diz o seguinte: e os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão a fogo. Tá? Então aí nós vemos aí que o anticristo se voltará contra a Babilônia, e os 10 reis também irão destruir. Por quê? Como nós vimos em vídeos anteriores, o anticristo ele exigirá adoração, e a Babilônia, a igreja idólatra, né, a religião idólatra, ela será empecilho para a adoração do anticristo. Então os 10 chifres, né, os 10 reis, odiarão e desolarão aí a grande meretriz. Vamos aí para o versículo 17. Porque Deus lhe pôs nos corações o executarem o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Então nós vemos aí que tudo o que acontece é por permissão do nosso Deus Altíssimo. E aí o versículo 18, que encerra esse capítulo, diz o seguinte: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, na verdade, além de ser um grande império, também é uma grande cidade. Tá? Então nós vemos aí que a meretriz está sentada sobre muitas águas, sobre 7 montes. Então tudo encaixa com a cidade de Roma. Como eu disse, não podemos fechar isso, porque também pode representar aí os grandes impérios, os 7 montes representando os 7 grandes impérios. Tá ok? Todos aqueles que fecharam em assunto de escatologia foram extremos e fecharam o assunto, normalmente o pessoal erra. Foi assim no primeiro advento de Cristo, todo mundo aguardando um Messias militar e, na verdade, esqueceram de ver os pormenores das profecias. Então a gente deixa em aberto, mas sabendo que se trata do Império Romano. Se será a cidade de Roma ou uma outra cidade também fundada sobre 7 montes, só quem vivenciar aí os finais dos tempos saberá. Mas tem um detalhe importante: a palavra de Deus ela nos deixa margem para que a gente faça essas conjecturas com desrespeito a essa situação. Tá ok? Então, aí eu encerro esse vídeo aí. Espero que você tenha acompanhado até esse momento. Agradeço a sua participação aí, tá? Compartilhando com esse vídeo. Tenho plena certeza que vai acrescer ao seu conhecimento. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.